Voltemos a falar da nossa série Andando no Espírito, Andando em Poder. Se vocês olharem aqui à minha volta, a quantidade de livros que tem, que o Espírito Santo nos capacite. Isso eu digo por causa da polêmica que o assunto traz, não é verdade? Mas é importante que saibamos, é importante que enfrentemos. Bom, como receber o dom de línguas, né? O batismo no Espírito Santo. Primeiro é preciso crer. Tirar a ignorância que eu digo, a falta de conhecimento sobre o assunto. Lá em João, capítulo 20, versículo 22, né? Se bem que a gente pode começar no versículo 18. A Maria Madalena foi ao encontro dos discípulos e disse: Eu vi o Senhor, então deu a eles o seu recado, né? Logo assim que Jesus ressuscitou. Versículo 19. Naquela tarde, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas com medo dos líderes judaicos, quando de repente Jesus apareceu no meio deles e disse: Paz seja com vocês. E em seguida mostrou a eles as suas mãos e o seu lado. Que alegria maravilhosa sentiram quando viram seu Senhor. Imaginem, Jesus havia ressuscitado, ele estava vivo. Todas as dúvidas, todas as angústias, todos os sofrimentos agora, tudo estava esclarecido. Porque para nós humanos é assim, não é mesmo? 21. Ele falou-lhes novamente: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu os estou enviando. Versículo 22. Depois Jesus assoprou neles e disse: Recebam o Espírito Santo. Eles já tinham sido batizados. Agora eles estavam recebendo o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, eles estarão perdoados. Se vocês se recusarem a perdoar, eles ficarão sem perdão. Aí entra Tomé, né? Logo depois disso, chegou e falou que se não visse, não acreditava, né? Então, nós... Não é um estereótipo que vai determinar que a pessoa é batizada, tá bom? Tremer da cambalhota, porque isso aí são manifestações e o Espírito Santo ele é livre, ninguém coloca ele numa caixinha, porque em mim ele se manifesta de um jeito, em outra pessoa ele vai se manifestar, pode se manifestar de outro sim. É só nós termos cuidado. Uma vez eu fui numa determinada igreja e eu me senti mal. E é uma denominação que eu gosto muito. Mas o que aconteceu? Veio um determinado pregador e começou a fazer profecia. A igreja mandou fechar as portas e começou todo mundo falando, correndo, pegava lá da porta até no altar, correndo, rodando. Eu falei, meu Deus. De repente aquilo virou um tumulto. Paulo fala que tem que ter ordem e disciplina. Aí veio um rapaz mais alto do que eu, bem mais alto, botou a mão na minha cabeça assim, agarrou. Falei, calma, eu também falo. Pisou no meu pé, gente, meu pé ficou machucado, doendo, olha. Ele lesionou meu pé. E eu não gosto que coloque a mão na minha cabeça, nem conhecia, tava ali, mas eu nem conhecia. E também, eu era batizada. Falei com ele, eu também sou batizada. Que é isso de chegar assim sem conhecer a pessoa, agarrar assim na cabeça da pessoa, um rapaz mais alto, né? Vou confessar uma coisa pra vocês. Eu saí da igreja com dor de cabeça, mas eu não esperei terminar, não. Eu falei com a minha filha assim, vamos embora agora, que eu não aguento ficar mais aqui, não. Isso tá me perturbando. Então, eu acredito que onde, né, o Espírito de Deus tá, a paz, a minha natureza, quando eu estou, né, eu choro muito, sabe? Eu silencio mais. Pode ser que vai ter algum dia que eu vou pular, que eu vou dançar, mas eu nunca fiz isso. Não tô dizendo que eu nunca vá fazer, tá? E nem estou criticando quem faz. Só sei que nesse dia eu fiquei muito mal. Eu tive dor de cabeça, não achei aquilo legal, entendeu? Não gostei, mas tá nas mãos de Deus, né? Então esse poder vem para nos tornarmos participantes da igreja, nos tornarmos testemunha de Jesus e de seu evangelho para fazer discípulos. Poder para fazer coisas impossíveis, tá? Cura, milagres, justiça,
precisamos ser empoderados pelo Espírito Santo. Eu quero crescer na medida do Espírito para crescer na participação da missão de Deus. Então eu preciso dessa ajuda sobrenatural. E ela nos foi dada por Jesus. Né? E vemos lá em Atos também, ó, Atos 2, cal no poder do Espírito. Atos 1:5 fala, Jesus fala, João batizou com água. E no verso 8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Tá lá, né? Vocês já receberam o batismo, mas o Espírito virá com poder para se tornarem testemunhas para o mundo todo. Empoderar o povo. Os improváveis são capacitados para participar da grande comissão. Esse é o agir do Espírito Santo. Né? Ele nos dá várias ferramentas para nós atuarmos. Palavras de conhecimento, de sabedoria, fé, milagres, línguas. E tem outros. O dom de línguas é a primeira manifestação, como eu já falei. Falar em línguas, lá como os apóstolos, né? Falava em língua de outros povos sem nunca ter aprendido o idioma. Porque é importante. Como que nós vamos aprender todos os idiomas para sair por aí para evangelizar? Não é possível. E o Espírito nos capacita. Nós nem sabemos o que estamos falando. Sabe? Mas a pessoa está ouvindo na língua dela. Olha que maravilha. Que coisa tremenda. Que coisa de Deus. Porque vamos minimizar o poder de Deus, as ferramentas que Ele nos dá para podermos levar a palavra para haver salvação de vidas. Não podemos. Deus nos deu muito para nós ficarmos ignorantes quanto a isso. Tá? Uma língua espiritual para profetizar e interpretar o sentido de linguagem. Não é tradução simultânea, temos que ter cuidado, tá? Às vezes uma palavra, uma frase quer dizer uma ideia enorme, tá? E às vezes muitas palavras têm um sentido mais restrito. Não é tradução e nem interpretação simultânea, tá? Agora, primeiro dom que é derramado é o dom para edificação pessoal. Porque veja bem, nós não nos conhecemos tanto quanto o Espírito nos conhece, Deus nos conhece. Quando nós oramos, entramos para o nosso quarto, passamos hora após hora orando no Espírito. Nós vamos passando por uma depuração, sabe? O Espírito vai orando, né? Deus empresta aquela linguagem dele a nós, porque sobre a face da terra não existe uma linguagem capaz de traduzir a vontade de Deus para as nossas vidas, de revelar para nós aquilo que só Deus sabe a nosso respeito, que nem nós mesmos nos damos conta. E à medida que nós oramos, aquilo vem na nossa mente, nós vamos nos tornando conscientes de coisas que, se não fosse assim, nós não teríamos essa consciência. E vamos nos preparando. A pessoa é o primeiro trabalho. É a edificação pessoal, edificação que é construção pessoal. O homem velho, com as suas mazelas, com as suas ignorâncias, ele vai cair por terra. E vai nascer ali um novo homem. Esse nascimento acontece com o batismo do Espírito Santo, quando eu aceito Jesus? Sim. Mas na prática, aprofundadamente, é através do Espírito Santo que eu vou sendo trabalhado. Ok? Agora, lá em Coríntios, 1 Coríntios 14, 26, não tem nada a ver com edificação pessoal, tá? É uma língua espiritual para profetizar, tá? Profecia. É o dom de profecia. Discernimento de espíritos. Nós precisamos desse discernimento. E esse batismo nos dá. Tá? Meu espírito ora de fato. Ora com o espírito, com a mente. Eu oro, a minha língua vai orar. Eu não consigo repetir o que eu oro. Eu não consigo. Eu guardo algumas palavras. Tá? Uma palavra que eu oro e que eu pedi a Deus, né? E ele me deu Lara. Falei, o que significa Lara? Eu falo tantas vezes, é amor. Lara. Sabe?
Então, é necessário, é importante, é precioso, é valioso nós entendermos isso, nós querermos, nós desejarmos, não para sermos melhores do que ninguém, mas para recebermos de fato aquilo que Deus nos prometeu. Ele falou que Ele iria e viria o Espírito sobre nós. O primeiro comissionamento, esperem, falou com os apóstolos, para que venha do alto, né? Para que vocês estejam preparados para pregarem. E ali eles ouviam cada um na sua língua. Mas, devido erros, excessos, muita gente se decepcionou, frustrou. Tá? Se frustrou com isso aí. E a gente entende por que se frustrou. Por exemplo, esse dia que eu fui nessa igreja, uma igreja séria, uma igreja que eu amo, mas naquele dia, ó, sinceramente, acontecem essas coisas. Infelizmente, acontece. Então, eu não me identifiquei, eu me senti mal, eu passei mal, eu saí dali, sabe? Eu não gostei do que eu vi. Eu, quando criança, eu já fui em centro espírita com minha mãe e tudo, e muito do que eu vi ali, bem que o diabo copia, né? O diabo que copia de Deus, ele imita tudo. E, né, eu via, isso aí me dá um certo entendimento sobre ver aquelas pessoas rodando, correndo, né? Cada um é livre para se expressar. Mas o conjunto disso tudo me trouxe memórias, eu fiz ali, né? As minhas sinapses estavam ali ligadas, né? De memórias. E mais aquela gritaria, eu não gosto desse ambiente de grito, eu penso na ordem, né? E aquele pregador começou a pedir coisas também. Eu falei, tá meio estranho isso aqui, ó, eu vou me embora, eu não posso ficar aqui não, tô passando mal. E tava mesmo, e fui-me embora. Então, por causa, talvez, desses excessos, muitas pessoas falam assim, não, ali só tem doido. Sem brincadeira, quando eu saí da igreja, eu falei, meu Deus, eu tô até com vergonha, porque olha que gritaria. Que coisa mais estranha. Mas eu peço perdão a Deus, porque quem sou eu para falar? Eu não sou Deus, só Deus pode avaliar aquele momento ali. Eu estou dando alguns detalhes, não estou citando igreja, estou citando nada, porque eu tenho que ter cuidado. Podia ter o mover de Deus ali? Sim, eu acredito. Mas tinha excesso? Também, sem dúvida alguma, tinha. E são esses excessos, essas coisas, que escandalizam as pessoas às vezes. E elas acabam desacreditando, né? Acabam achando estranho. Não quero isso para minha vida, não. Mas vamos orar? Ô papaizinho, nos ajude, me ajude a passar para os teus filhos, na medida, Deus, certa, com as palavras coerentes, corretas, ó Deus. Aquilo que é tão especial, aquilo que é tão profundo, aquilo que é tão sério, que veio como presente para as nossas vidas, ó Deus. Mas eu não vou conseguir se o Senhor não me ajudar, Deus. A minha parte eu estou fazendo, porque eu sei para mim, mas para passar assim, que é o que o Senhor me ordenou, eu preciso, eu dependo totalmente do Teu Santo Espírito sobre a minha vida, Deus. E o Senhor está me ajudando, eu creio, em nome de Jesus. Ilumina aquele que me ouve, ajude também, Deus, sabendo que isso pode acontecer a qualquer momento. Tem uma mentora minha que o marido dela foi batizado ali, sentado na privada, Deus. O Espírito Santo, ele olha o coração. E foi aquele momento que ele escolheu. É livre. Ele vê o nosso espírito. Ele não está aí preocupado com a nossa carne. Então, Deus, Tu és livre para atuar em nós, para nos abençoar, para nos ajudar. Em nome de Jesus. Amados, curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. E se está te aborrecendo ouvir essa ministração, esse ensino, você é livre. Né? Claro que você é livre, Deus te dá liberdade. Mas eu, como pastora, entendendo que Deus me ordenou, eu preciso fazê-lo. Amém? Primeiro obedecer a Deus. Porque querer agradar homens, eu estarei pecando. Amém? Até o próximo vídeo.